Apresentação, projeto de ensino, acadêmica Angélica Maria Freitas Menezes, turma Licenciatura, Letras Inglês 2905, tutor Antônio Edson Mendes Cardoso. Acadêmica Angélica Maria Freitas Menezes, disciplina Projeto de Ensino, área de concentração, formação docente, tema, prática docente, o exercício contínuo do aprender a ensinar na formação docente. Justificativa. O ensino de qualidade requer profissionais bem preparados. Nesse sentido, é fundamental que a formação docente seja primordial para dar vazão à qualificação desejada no ensino de língua inglesa, fomentando assim o processo ensino-aprendizagem. Objetivos: confirmar a importância da formação docente a partir da vivência em sala de aula, fomentar a teoria prática na condução das aulas, contribuir com melhores práticas nesse processo ensino-aprendizagem. Fundamentação teórica. A presente pesquisa discorre acerca da formação docente para o ensino de língua inglesa e sua aplicação em sala de aula. O tema escolhido evidencia a importância da formação docente para o ensino de língua inglesa, corroborando com o que preconiza a BNCC. A pesquisa foi baseada na vivência do estágio obrigatório. Para a fundamentação da pesquisa, buscaram-se teóricos que contribuíram com a temática abordada, vislumbrando, dentro dos objetivos propostos, confirmar a importância da formação docente a partir da vivência em sala de aula, fomentar a teoria prática na condução das aulas e contribuir com melhores práticas nesse processo ensino-aprendizagem. Um ensino de qualidade requer profissionais bem preparados. Nesse sentido, é fundamental que a formação docente seja primordial para dar vazão à qualificação desejada no ensino de língua inglesa, fomentando assim o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Jimenez e Cristóvão, 2004, tais competências procuram situar essa formação em âmbito mais amplo do que a sala de aula, ao se referir ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática e compreensão do papel social da escola, ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seu significado em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar. Ademais, prevê competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico, do conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e do gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. Vai além da sala de aula, né? Como nós podemos aqui ver por essa citação, o âmbito é maior. Existe todo o arcabouço que cerca a prática da docência, estando inclusos nela tanto a parte social, a sociedade em questão, né? O cidadão contemplado em toda a sua potência, né? E também em todo ao seu redor, o que impacta nessa questão da prática docente, também é a cultura que é trazida pelos alunos para dentro da sala de aula. E nesse momento junta-se todo esse corpo para assim concluir a prática docente de forma ampla, gerando assim um conhecimento mais próximo dos discentes. De acordo com Souza, um professor que é capaz de analisar quem é o seu aluno, o seu contexto de ensino, quais são as necessidades do seu contexto, quais são os recursos disponíveis e, a partir disso, o que ele pode fazer. Metodologia. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, visto que foi fundamentada a partir de levantamento de dados coletados em livros, artigos, dissertações, teses, jornais e revistas especializadas disponíveis em sites acadêmicos. Então, buscou-se referências nas fontes referenciadas e credenciadas para que nós acadêmicos pudéssemos fazer a nossa pesquisa. São fontes primárias. Da mesma forma, pode ser caracterizada como pesquisa de campo, de ação e participante, já que
utilizou o estágio supervisionado como uma pesquisa de campo. Na questão da pesquisa de ação, houve a observação nesse campo de pesquisa e também como participante, porque houve envolvimento do aluno professor no seu momento de estágio supervisionado, com toda a elaboração da aula, da prática da regência e da observação. Dessa forma, corroborando com o fenômeno pesquisado em seu ambiente natural, ou seja, na sala de aula. Conforme Vergara, o caminho, a forma e a lógica de pensamento são os componentes do método utilizados para chegar a um resultado. Severino, 2007, contribui a observar a prática científica concreta, evidencia-se a utilização da atividade de caráter operacional técnico, que cumpre um roteiro preciso a partir da utilização de um plano, o qual se dá em função de um método. Conforme o exposto, a formação docente está em constante evolução. Como diversas profissões, é impactada diariamente pela inovação tecnológica e, dessa forma, deve acompanhá-la. O professor, como pesquisador de formação, tem por obrigação evoluir junto nesse processo de alinhar a tecnologia à sua prática docente, visto que esse é o processo para criar proximidade e sinergia com os alunos, tornando assim o ensino mais atraente. Para Dewey, 1938, página 40, cabe ao professor prestar atenção a outros elementos externos que influenciam a experiência. É ainda responsabilidade do professor tentar oferecer o melhor ambiente para que as experiências levem ao crescimento. O autor, portanto, valoriza um ambiente em que a experiência é vivida, porque é nele que os conhecimentos e as interações são construídos pelos indivíduos. É o momento onde o professor se encontra, é o momento onde ele pode fazer da sua prática docente a conexão necessária com os alunos. Considerações finais. A presente pesquisa evidenciou o período de estágio supervisionado como um suporte fundamental na formação docente e, consequentemente, o momento de experienciar suas práticas docentes de fato. Dessa forma, oportunizando seu enriquecimento metodológico na construção de práticas mais criativas e atraentes aos discentes, enriquecendo assim as aulas, o que torna-se um desafio constante frente às inovações tecnológicas e à necessidade constante da evolução docente. Ante ao exposto, a sala de aula torna-se o ambiente onde serão explorados conhecimentos pedagógicos em atuação, que o aluno-professor será desafiado a preencher suas aulas com material adicional, junto à criatividade, que possibilite o desenvolvimento da capacidade cognitiva dos alunos para que possam se desenvolverem criticamente com conhecimento diversos, seguros de sua capacidade intelectual. Dessa forma, o professor é esse agente que vai construir esse pensamento crítico e essa capacidade intelectual para que nossos alunos possam desenvolver-se com experiências e saberes na sociedade e que eles possam impactar, por um lado positivo, a nossa sociedade em crescimento. Nesse contexto, evidenciou-se que o professor é realmente o elo a conectar teoria à prática, de modo a ajudar na construção de uma sociedade com potencialidades reais para a sua transformação, quer sejam nas áreas educacionais, socioeconômicas e sociais, confirmando assim sua importância nesse processo educacional. Essas são as referências utilizadas na presente pesquisa. Aqui é o link da apresentação. A formação docente é o primeiro passo a iluminar a obscuridade do desconhecimento. Essa é uma citação autoral que resume essa prática docente e essa formação. Menezes, 2023.